Olha, amigos e amigas, eu trouxe, antes da gente entrar na apresentação em si, um pequeno panorama. Eu vou deixar rodando, depois a gente vai falar especificamente das imagens do que é esse grupo aqui, mas antes, para eu aproveitar e apresentar um pouco sobre o que é o ciclo, que eu falei que é uma forma de eu dividir os meus estudos sobre linguagem fotográfica, né? E aí acho que vale também, então, o que é linguagem fotográfica. Eu gosto de pensar, eu já tive essa conversa com o Varop, que está aqui, na linguagem fotográfica como a nossa voz imagética, no caso, através da fotografia, mas a fotografia tem outras irmãs dentro dos campos da imagem, uma pintura, o cinema, os quadrinhos ou os desenhos, né, e, enfim, uma infinidade. E a gente pode, inclusive, se apropriar desses outros meios para fazer paralelos, para estudar. Às vezes, alguns deles têm métodos melhores para se estudarem que a gente pode se apropriar dentro da fotografia, traçando paralelos. E então, dentro dessa forma de comunicação, de expressão visual e artística, eu gosto de pensar na linguagem como a nossa voz, como que é o nosso sotaque, como que é, pensando aqui em algo que vocês falaram, né, então nessa regionalidade, cada um fala de um jeito, cada um tem características próprias do seu lugar, também do nosso tempo. A gente não está falando aqui como os portugueses quando chegaram ao Brasil, né, então tem a linguagem, ela se desenvolve ao longo do tempo, isso é bastante do que a gente vai perceber aqui, ou vai estudar aqui. E também tem uma questão de gênero, de estilo, que eu gosto de fazer um paralelo musical, né? Então, algumas pessoas cantam sertanejo, outras pessoas cantam rap, e essas linguagens também já têm características e aspectos muito próprios, de diferentes. E assim a gente também pode fazer estudos nesse paralelo dentro da fotografia, né? Sentindo qual que é o tom de cada uma dessas imagens, sentindo que tempo, que espaço geográfico a gente está falando, né, de que contexto geográfico, de que contexto temporal vêm essas imagens, assim como também de que tema, sobre o que cantam essas músicas, né? São músicas de amor ou são músicas de revolta política? A gente tem um monte de exemplos na música nesse sentido, e você pode ter músicas de amor no sertanejo, você pode ter músicas de amor no rap. Então, também a temática, ela pode navegar aí, uma mesma temática, em diferentes vertentes de gênero, de estilo. E é um pouco disso que eu quero tratar com vocês, né? Então, como que a fotografia se desenvolveu ao longo da história, e como que essa linguagem vai se aprimorando, vai se tornando mais complexa, mais ramificada, e passando por, então, como eu falei, grandes contribuições ou importantes contribuições. Eu acho que também, no sentido do panorama, a gente vai perceber que isso é sempre um recorte, e aí parte, obviamente, do recorte que me agrada de alguma forma, mas eu também procuro trazer diversidade, para também sair um pouco da minha bolha de interesse, mas é sempre um recorte. Então, a gente vai sempre ter essa limitação. As listas lá de conteúdos complementares ou de autores complementares são bastante importantes para tentar suprir um pouco também do que é o espaço físico de tempo que a gente tem aqui, né? E é também uma vontade de trazer alguns autores que algumas pessoas talvez não conheçam, ou olhar para esses trabalhos sobre alguma ótica que vocês talvez ainda não tenham olhado, mas precisa muito também que vocês no momento que se interessarem por um ou outro autor ou vertente, como eu disse, se aprofundem mais. E acho que é um pouco disso. Aqui eu estou mostrando, então, falando já do nosso tema de hoje, né, que é a paisagem, um recorte, tem uma imagem de cada autor que a gente vai passar por essa noite. Eu pedi para que vocês assistissem, ou reassistissem, quem ainda não tinha visto, ou quem se interessasse ver de novo, aquele vídeo que eu fiz sobre cena, porque, de alguma forma,
esse ciclo, ele expande o que aquele vídeo resume de forma muito pontual, como eu enxergo a fotografia, né? Ou como eu tento destrinchar a fotografia, que é essa linguagem, numa gramática. Então, a gente vai se apoiar muito sobre isso, né? Como que se constrói uma fotografia. Como que você pega o mundo que está ao seu redor e projeta ele num plano bidimensional, que pode ser uma imagem impressa, mas pode ser essas telas todas que a gente fica olhando agora infinitamente. Então, entender um pouco dessa gramática, de como ela se constitui, também um pouco do vocabulário, de como você usa dessa matéria-prima, né, para, com mais ou menos diversidade de vocabulário, construir as suas imagens. E aí, nesse sentido, eu parto sempre de entender o lugar que a gente está, né? A gente sempre fotografa algum espaço, mesmo que seja o não espaço, e a gente vai falar um pouco disso aqui também hoje. Mas, no geral, o espaço é esse lugar primeiro de contexto, né? Ele vai dar muita informação para a gente sobre se é uma paisagem natural ou urbana, ou um misto delas duas, né? E se a gente está falando de um espaço externo ou de um espaço interno. Então, o espaço é primeiro nível de informação e é também a primeira coisa que a gente tem que pensar quando constrói uma imagem. Então, quando a gente estiver fazendo esse exercício ou esse estudo aqui de olhar para autores e os seus temas e como eles fazem as suas fotografias, a gente está também muito pensando em como que a gente agrega essas coisas para que a gente possa pôr em prática depois, né? E é um pouco disso que eu quero que vocês pensem a partir dessa aula, de que lugar que vocês estão mostrando, né? A sua fotografia, ela sempre começa por definir o seu espaço. Quando a gente está usando o enquadramento para decidir o que entra e o que sai, a primeira coisa que a gente recorta é o mundo que está ao nosso redor. Seja a gente estando no mundo externo, né, lá fora, ou em espaços internos. Mais para frente, a gente vai olhar, como eu falei lá naquele vídeo de cenas, para os personagens, a gente vai olhar para as ações desses personagens, ou seja, as dinâmicas que estão acontecendo dentro da cena. A gente vai olhar também para os objetos que estão ali. Esses objetos, eles usualmente estão se relacionando com esses personagens ou com o próprio espaço. Mas às vezes eles por si só são também certos personagens, que é o que a gente vai falar lá na frente. E no meio dessas aulas que a gente explora, então, esses 4 ingredientes que eu chamo que constituem uma cena fotográfica, e aí cena, fazendo um parênteses, eu já estou me apropriando um pouco do conceito cinematográfico, como eu falei, acho que é sempre válido fazer esses paralelos. A gente vai ver também outros encontros, vai ter em outros encontros, vamos ver alguns outros momentos importantes, então na próxima semana a gente vai falar de 2 movimentos fundamentais na fotografia, na história da fotografia, que é a fotografia pictórica e a fotografia direta. Vamos estudar um pouco sobre a linguagem das cores, entender um pouco dessa gramática, como ela pode funcionar. Vamos, no final do nosso encontro, ver um pouco dos nossos encontros, né? Vamos ver um pouco do que eu chamo de fotografia fora da caixa, que é quebrar um pouco as regras, ou fotografias que estão já tratando de um pouco do limite da própria fotografia, pensando muito nessa fotografia bidimensional, que acaba ou começa no enquadramento. Então, temos um panorama aí bem extenso, e hoje a gente começa pelo espaço. Aqui, deixando esse carrossel rodar, vocês estão vendo que a gente vai das imagens que tem esse ar muito antigo, obviamente, mas assim, muito... eu tenho uma palavra que agora me esqueço, que é... Enfim, esqueci a palavra. Mas, enfim, saudosista, assim, uma coisa que está lá atrás, e a gente tem coisas que tem a sensação do nosso tempo contemporâneo, e tem coisas que estão um pouco perdidas nesse tempo, né? Eu não vou fazer, obviamente, nem durante os dias os nossos encontros, nem durante o ciclo todo, uma coisa
metódica, assim, do mais antigo para o mais novo. Eu vou misturar um pouco disso, porque acho que, como eu falei, o mais importante para mim é fazer essa costura. E aí ele está dividido, então, por alguns momentos. O primeiro momento do nosso dia de hoje vai ser o que eu chamei de localizar o espectador, então, nesse sentido de entender o espaço, né? Como que eu também apresento esse espaço que eu quero mostrar para o meu espectador. A gente sempre vai estar projetando esse tal desse espectador ou esse público, porque são pessoas que estão do outro lado da linha da produção e que são muito importantes, porque, afinal de contas, se linguagem fotográfica é uma coisa que eu uso para me expressar ou para comunicar, eu tenho que me expressar ou me comunicar para alguém, né? Então, é muito também sobre como que eu tomo decisões que vão ajudar essa audiência, esses espectadores a não só entender o que eu quero falar, no sentido de dar a mensagem muito mastigada, mas muitas vezes de fazer com que de manipular um pouco como que essa informação chega, para ela chegar de uma determinada forma. Então, não necessariamente mastigada, mas às vezes de uma forma mais subjetiva, de uma forma mais complexa, ou mais sofisticada, ou mais direta e mais simples. Então, tem várias estratégias que a gente pode fazer, e tudo isso parte de decisões que a gente toma. E nesse sentido do localizar o espectador, eu estou falando principalmente do ponto de vista que a fotógrafa ou o fotógrafo escolhe quando cria uma imagem, ou nesse caso, de diferentes pontos de vista, como a gente vai ver mais para frente. Depois a gente vai falar um pouco sobre a descrição do espaço, já num sentido não só de localizar o espectador, mas de apresentar de uma forma mais incisiva o que eu estou vendo e como que eu quero que o espectador ou o público também veja. Um terceiro grupo é um grupo que eu chamo de ambiência, um grupo que fala muito sobre criar um clima e uma atmosfera nas imagens, né? Ou ditar um pouco do clima da atmosfera desse lugar que a gente está vendo. Depois a gente tem um grupo que tensiona a relação de espaço e tempo dentro das imagens, pensando que as imagens, a princípio, são essa coisa bidimensional e estática, como que eu posso, então, manipular um pouco essas sensações da minha audiência nessa relação de tempo e espaço. E um último grupo é um grupo que subverte um pouco a relação de espaço, né, de só fotografar o que eu vejo à minha frente, mas que cria ou distorce o espaço que está à sua frente, cria novos espaços numa certa corte, colagem, dobradura aí do espaço. Então esse é um pouco do panorama que a gente tem hoje, com esses, acho que tem 15 autores e autoras, e vamos ver um pouquinho deles com calma especificamente. E lembrando, se vocês quiserem fazer comentários, perguntas, por favor, tragam aqui, porque eu não estou vendo o chat. Bem, a gente começa, na verdade, lá atrás. Eu falei que a gente não vai fazer uma linha cronológica do tempo aqui, mas a gente começa, de fato, lá atrás, numa das pessoas que é tida como uma das mais importantes nesse entendimento espacial e em outras coisas também. A gente vai pular um pouco algumas histórias do AG, que é esse senhor que está na nossa frente, mas vamos focar um pouco mais no espaço hoje. Ele foi um francês que teve uma carreira, ou algumas carreiras, um tanto fracassadas antes de fato se encontrar no ofício fotográfico, e aí friso o ofício, porque ele tentava entrar no meio artístico ou desenvolver carreiras artísticas que não funcionaram. Então ele trabalhou em circo, ele foi ator, ele foi pintor, e, no entanto, em nenhuma dessas vertentes ele se encontrou, se desenvolveu ou teve reconhecimento.
mas elas são muito importantes na construção da sensibilidade e no entendimento do mundo ao seu redor que o AG tinha, tanto na relação com as pessoas que ele desenvolveu, mas especialmente com a relação com o espaço. E essa relação com o espaço que ele vai aplicar na fotografia dele é uma relação que ele vai trazer da pintura. Eu explico mais um pouco da história dele e como funcionava esse tal desse ofício dele. O AG, quando fotografou a cidade de Paris, e vale um parênteses também, uma Paris que já não existe mais, então aí também um caráter de documento histórico, não só da fotografia dele, mas no caso tem esse caráter também, ele estava fotografando a serviço de pintores, às vezes sobre uma encomenda, e às vezes de forma mais geral, de forma mais genérica, registrando espaços da cidade que pudessem servir como referência para que outros pintores pudessem pintar usando a fotografia como referência, sem que esse pintor tivesse que pegar o seu cavalete, sua paleta de cores, seus pincéis e todas as outras bugigangas necessárias para fazer um quadro, ir até este determinado lugar, pôr o seu cavalete lá e passar horas, talvez durante dias, né, reproduzindo essa paisagem para fazer uma pintura no final. Então, a gente já tem aqui não só uma conversa entre a fotografia e a pintura, que a gente pode localizar como uma dessas expressões visuais irmãs, mas no caso, irmã mais velha, né, anterior à fotografia, mas também como que uma vai influenciar a outra, nesse sentido, então, um pouco cronológico, né? Obviamente, a fotografia não nasce do nada, e eu não estou mostrando aqui, e nem vamos ver as primeiras fotografias, porque, como eu disse, isso não é um curso de história da fotografia, isso não importa. O que importa é quem são as pessoas que se apropriam de forma consciente do que pode ser a gramática visual da fotografia e assim a aplicam, né, no seu trabalho e vão deixando essas contribuições. E essa é a contribuição do AG, ter um primeiro entendimento espacial e representar muito fielmente e muito bem descrito o espaço, de forma que ele mostre, então, essa tridimensionalidade do espaço nas fotografias. E aí é importante esse tridimensionalidade do espaço, porque lembrem-se que a gente está falando de um meio, né, que é sempre bidimensional, mas percebam como o AG procura sempre trabalhar muito as camadas, os planos espaciais, né, então, no caso, isso está sempre, na maior parte das vezes, está relacionado com os planos dos prédios, não só dele não fotografar eles de forma frontal e chapada, sempre tem um viés, sempre tem uma certa diagonal que ele se encontra, mas que ele também consegue mostrar as ruas e seus pontos de fuga, né, trazendo nas linhas desses próprios espaços como que o olhar do espectador pode ser conduzido até uma profundidade projetada, né, ou imaginada, porque no final das contas a gente está olhando aqui para a nossa própria tela. Mas percebam que quando a gente parte do nosso olhar desse primeiro plano, ou do que está mais próximo da gente, e vai até lá no final, o nosso olhar caminha como se ele estivesse mudando o próprio foco, né, do olho, como se a gente estivesse imergindo nessa tela. Então é importante olhar para as imagens do AG dessa forma, porque, obviamente, isso parece muito simples hoje, parece muito dado, né? Mas é justamente porque ele fez e outros complementaram que hoje a gente tem esse entendimento de algo muito simples, né? Então precisou de alguém ir lá e olhar para o espaço e representar o espaço de forma clara e tridimensional, ou projetando, né, fingindo uma tridimensionalidade na fotografia, que hoje a gente consegue ter isso muito assimilado dentro da gente. Então, acho que isso é um caráter importante para a gente olhar sempre primeiro para esses trabalhos mais históricos.
o AG, dando um pouco mais de contexto, mostrando um pouco de outras coisas, foi ser uma pessoa que influenciou muito o movimento surrealista, que vem na sequência do trabalho dele, né? Ele é tido como um precursor surrealista sem saber que estava sendo surrealista, ou, né, dentro do que o movimento de forma organizada e filosófica e conceitual vai colocar depois. E esse lado surrealista dele está muito relacionado a esse registro de vitrines que ele fazia, e aí principalmente dessas figuras humanoides, né, super bizarras, não muito vivas, muito também pelo uso dos reflexos, que eram não algo que ele necessariamente explorava porque ele estava querendo ter um super reflexo, mas porque era algo quase que inevitável, já que ele estava fotografando vitrines. Mas como isso resultava num caráter, numa característica muito onírica, muito dos sonhos, muito fantástica, e depois os surrealistas vão se apropriar de forma mais consciente, como eu disse. Como eu falei, o AG estava fotografando aqui, então, sempre para atender uma demanda de mercado. Ele era um homem de seu ofício, né? Ele era um homem que tinha um trabalho e fazia esse trabalho para sua subsistência. Ele não produziu nada disso com um intuito artístico ou com esse caráter de uma expressão autoral. Obviamente, o trabalho dele tem várias qualidades e que depois essas qualidades todas e esse material todo vai ser descoberto por algumas pessoas, a gente vai inclusive ver uma delas aqui hoje, e aí ele percebe que, né, já no fim da vida, que sim, o trabalho dele tem características e valores muito grandes, e entende que então tinha uma contribuição artística aí também bastante grande. Mas acho que é interessante perceber esse lugar, né, em que ele não se colocava essencialmente como um artista ou como um autor. Trazendo aqui só algumas imagens para vocês verem que ele também fotografou pessoas, né? Ele muitas vezes não fotografava pessoas, como é o caso dessas primeiras imagens que eu trouxe, ou quando elas aparecem, elas são quase que insignificantes, ou às vezes elas aparecem, mas desaparecem, e elas desaparecem por causa de uma questão mais prática e física mesmo, e química do aparelho que ele tinha na época, né? Um aparelho muito pouco sensível, que precisava de bastante tempo para fazer a foto. Então, às vezes, as pessoas simplesmente borravam porque elas se mexiam, mas na maior parte das vezes ele evitava justamente essas pessoas, porque temos que lembrar qual que é o objetivo dele com essas imagens. É criar um banco de referências, né, ou imagens que serviriam como referências para os pintores. Então ele não queria influenciar os pintores com situações que pudessem estar ocorrendo ali. Ele queria justamente deixar esse espaço vazio para que os pintores se apropriassem apenas da paisagem e eles sim pudessem popular ou ocupar então esses espaços que o AG já, né, estrategicamente ia deixando ali pronto para você colocar os seus personagens e as ações que pudessem estar rolando por ali. Mas ele também fotografou pessoas, em geral, outros trabalhadores que também estavam na rua, assim como ele, né? O ofício dele obrigava que ele estivesse na rua, e ele tem uma série só desses trabalhadores. Aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo do que tradicionalmente a gente entende ou chama de fotografia de paisagem, talvez seja até uma coisa meio, sei lá, uma informação um pouco descalibrada que eu dei aqui nesse paisagem, para chamar isso, porque eu estou falando da paisagem no sentido do espaço, né? Mas esse é o autor o Ansel Adams, americano, que vai ter a sua maior contribuição nesse sentido da paisagem natural, da paisagem da natureza e, e desse cartão postal, né? Dessa paisagem como algo muito belo, algo muito bem construído e elaborado. E
e esse belo e construído e elaborado é também muito do que constituiu os estudos do Ansel Adams, tanto tecnicamente como de linguagem. Imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre ele, mas vale pontuar que era um fotógrafo que se apaixonou pela paisagem americana, especificamente por uma região do Parque de Yosemite, que é um dos maiores parques nacionais dos Estados Unidos, se não o maior, e dedicou basicamente a vida a fotografar aquele lugar, alguns outros também, mas essencialmente o Yosemite, que é enorme. Mas ele também se dedicou a um aspecto técnico da fotografia, então a gente pode perceber dois pontos principais, que é, primeiro que são, né, então, primeiro que tudo na imagem dele tem nitidez, da primeira pedra, como nessa foto, até a última montanha, então todos os planos, todas as camadas têm nitidez. Obviamente a gente não está falando aqui de foco, que é uma outra questão, o foco sempre está em algum lugar, que é normalmente um pouco antes do meio do caminho aqui, entre essa última montanha e essa primeira pedra, pouco antes do meio, depois ele se estende deste lugar mais facilmente para trás do que para frente. E esse estende-se é o que a gente chama de profundidade de campo. Aqui é um curso que eu não falo essencialmente de técnica, mas a gente aborda as técnicas quando elas são pertinentes para a gente estudar essa gramática, esse vocabulário que eu comentei. Então é assim que ele viabiliza esse aspecto de hiperfoco, né? Ou um foco que atinge tudo que está no plano dele. De fato, isso não é uma coisa ocasional só dele. Ele participou de um grupo que chamava-se F64, que era um grupo em que todo mundo fazia foto só com essa abertura, o F64, que é a menor abertura para câmeras de grande formato, como essa que ele está em mãos aqui. Então, quando ele tem essa mínima abertura, tudo tem nitidez. Mas uma outra característica importante é que ele conseguia, através do seu método também, né, do seu processo químico de elaboração das suas chapas de filme, né, e dos seus métodos de revelação e ampliação, o máximo de informação possível. Ou seja, ele consegue enxergar com clareza tudo que está nas coisas mais claras, tudo que está nas coisas mais escuras e todo o meio do caminho com uma grande gama de cinzas, muito mais do que 50 tons de cinza. E é um processo que ele chamou de... Ixi, como é que é o nome desse processo mesmo? Gritem aí, vocês que se lembram de... Gente, minha memória tem hora que vai para o espaço. Mas, enfim, vocês sabem, quem não sabem, grita aí, por favor. Mas era essa ideia, de ter toda essa gama tonal dentro das imagens dele. Isso fazia parte, então, desde a captura, de fotografar de uma maneira que ele pudesse ter o máximo de informações, depois na revelação e na ampliação, preservar essas gamas todas e recuperar quando fosse o caso. Ou seja, principalmente eu estou querendo dizer, vocês percebem que esses céus dele são muito dramáticos, né? Porque ele vinha aqui e dava um talento especial, basicamente o que a gente faz no Photoshop hoje, só que ele fazia na unha no laboratório. É um cara muito metódico, um cara cheio de regras, e a gente vai ver aqui um pouco disso tudo, sem necessariamente julgar o que é bom ou ruim. Eu, pessoalmente, também não gosto do trabalho dele, assim, vejo todas as contribuições que ele deixou, mas não é um trabalho que me emociona, mas essa é a contribuição dele, uma contribuição muito ligada a um aspecto técnico, e, obviamente, as composições são muito elaboradas e tal, pensando nessa coisa da representação espacial, né? Fotografou bastante, essencialmente em colorido, mas em preto e branco, mas tem também um trabalho em colorido que ele nunca chegou a processar,
ele dizia que não era possível reproduzir as imagens coloridas conforme elas poderiam ter um potencial, que, né, em termos do o filme tinha um potencial que as reproduções, as ampliações não davam conta. Isso é um pouco verdade também, mas é também verdade que ele optou não fazer isso, né? Ele dedicou a vida inteira dele a esse processo preto e branco, e eu acho que se ele tivesse se dedicado ao colorido, ele ia precisar de mais uns 40 anos aí, que talvez ele não tenha tido. Então, é um pouco sobre escolhas, mas é um trabalho que é interessante também. E é legal também perceber porque a lógica das imagens, em termos de estrutura e de composição, são muito iguais. A única coisa que muda é que você tem cores. Então, é interessante perceber isso, que ele não mudava muito essa relação. O Joe Sternfeld já um trabalho um pouco mais recente. Também um fotógrafo de câmeras de grande formato. Quando eu estiver falando de câmera de grande formato, normalmente esse trambolhão aqui, que tem aquela sanfoninha no meio, e essa sanfoninha no meio é o que permite algo que a gente vai ver lá na frente, mas acho que vale já aproveitar o momento do exemplo aqui para explicar, que é que este lugar aqui atrás, onde a pessoa olha, que seria o pequeno visor de pôr a cara e não o olho, e esse lugar aqui da frente, onde vai a lente, né, assim como a gente pode perceber um pouco melhor na do Ansel Adams, esses dois planos, o plano da lente e o do filme, podem se mover independentemente, porque eles têm uma estrutura móvel no meio, né, que é essa sanfona. Isso dá toda uma possibilidade de correções óticas ou de criações, né, de um uso criativo disso, para ou distorcer oticamente ou trabalhar muito a relação também de foco. Vai ver alguns casos ao longo desse período todo aqui, de algumas pessoas que usaram disso. O trabalho que eu trouxe do Joel é esse que ele fotografa o Highline, que é hoje um parque em Nova York, mas que foi por muito tempo, bom, por um curto tempo primeiro, uma linha de bonde, depois por muito tempo isso que a gente está vendo, que é uma linha elevada de bonde abandonada, e cruzando aí uma parte da cidade. Então, foi algo que ele, no começo de 90, se não me engano, da década de 90, ele fotografa a extensão, né, desse espaço, mas não só a extensão, como também esses mesmos espaços em momentos diferentes do ano. Inclusive, acho que a gente consegue reconhecer, tá vendo este prédio aqui, ó, e este prédio aqui é a mesma vista que volta aqui, né, um pouco mais para frente agora no caso. E ele mostra para a gente, então, essas passagens, né, essas estações do ano. Aqui já também numa mistura exatamente num híbrido dessa coisa da paisagem natural com a paisagem urbana. Num momento muito, num tipo de situação muito rara que justamente tinha essa retomada, né, da natureza no meio da cidade, numa das cidades mais... Aqui, de novo, ele dá mais um passo para frente, ó, o mesmo prédio. Então, esse trabalho ele vai caminhando com a gente, né, ele leva a gente por esse passeio, que é um passeio espacial e temporal também. De certa forma, ele poderia estar lá na frente, né? A gente está aqui, retomando, desculpa, ainda no que eu chamei de localizar o espectador, começando lá com o AG, que foi a primeira pessoa que nos localizou. Depois o Ansel Adams fez isso num espaço natural, e aqui o Joel Sternfeld convida a gente a estar nesse mesmo ponto de vista dele, que é um ponto de vista que a gente percebe que se mantém sempre no centro né, da extensão desse eixo de largura aqui do Highline, e ele vai caminhando nesse ponto de vista que também, em termos de altura, seria uma altura normal de um ser humano
adulto, né? A gente percebe que ele não está nem colado na grama, nem muito mais alto, e o olhar dele, que é uma outra questão desse ponto de vista, ele vai reto. Então ele também não olha para baixo, nem para cima, nem para os lados. Trazendo aqui algumas referências do Brasil, a gente tem o Cristiano Mascaro, que é um fotógrafo que tem um trabalho essencialmente em cidades, né, e essencialmente de arquiteturas ou do espaço urbano, não só disso, mas é um pouco do que a gente vai ver, e que obviamente tem a ver com a formação dele, que é de arquiteto, apesar dele não ter exercido essa profissão, o interesse dele está muito ligado ao espaço, à própria arquitetura, né, a própria arquitetura como esse objeto, esse personagem. E no caso dele, tem uma coisa interessante, que é que ele, nem sempre, mas muitas vezes, tem esse ser humano dando um pouco de escala e um pouco de como que se use, que se vive nesse prédio, né? Pensando no prédio como um ser vivo, né? Um ser com personalidade. Então aqui a gente vê as pessoas pontualmente nas escadas rolantes. Não quer dizer que as pessoas sejam os personagens principais, o personagem principal e o foco ainda são os prédios e o espaço, mas eventualmente ele dá essa escala para a gente. Um cara que tem uma fotografia muito rigorosa na geometria, então vocês percebem que ele gasta ali um bom tempo compondo e equilibrando as imagens, né, numa estrutura bastante rígida e tradicional e clássica, né, então ele não é um cara que vai vir e tombar a linha do horizonte, e aí eu não estou falando nem que uma coisa ou outra é boa ou ruim, estou falando que para ele funciona isso, né, entender o espaço e os prédios, a arquitetura que ele está e organizar ela na fotografia a partir da própria geometria dela, em contraponto com a geometria do que é a fotografia que ele tem. E muitas das vezes, na maior parte das vezes, é essa fotografia quadrada, né, feita com uma câmera de médio formato, se não me engano, acho que ele usa Hasselblad, ou usava, pelo menos atualmente, acho que ele usa digital. E é muito esse confronto, né, da geometria do espaço com o que ele consegue viabilizar pela câmera. Dulce Soares é uma fotógrafa contemporânea ao Mascaro, que também tem esse olhar para esse contexto urbano, mas no caso dela, eu acho que tematicamente ele já segmenta um pouco mais, assim, né? Ele é mais ele fecha um pouco mais em pontos específicos. Então, esse trabalho, por exemplo, ela desenvolveu na região da Barra Funda e da Lapa, que são bairros aqui da Zona Oeste de São Paulo, em que ela fotografa dois pontos principais que são muito característicos desse lugar. E eu estou falando principalmente, aí é bom sempre a gente ter essa localização temporal, de 40, 50 anos atrás, que ela fotografa esse lugar que era muito, né, efervescente, o parque industrial dele, e aí também as casas dessas pessoas que geralmente trabalham nesses parques industriais. Então ela tem essa primeira série de indústria, né? Mas percebam que não é a indústria em si, é a indústria nesse contexto da paisagem, né, dentro da cidade. E depois ela foca mais detalhadamente para essas casas.
né, mostrando alguns detalhes, algumas coisas da personalidade desses lugares. Então, em alguns momentos ela de fato fecha o quadro. Ô, Gabriel, Oi. sou eu. Volta aquela outra foto. A- não, não. Não, aquela ali, aí é Ó, a Casa das Caldeiras, não é? Se não hoje me sim. engano. É a Casa das Caldeiras. É porque ali na Barra Funda, né? Século passado era a região com uma, o Conde Matarazzo, né? Era mais ou menos basicamente da família Matarazzo, né? Então tinha essas fábricas e tinha as vilinhas, né? Uhum, As vilas, a Pompeia é uma vila, né? Então eu vi essas fotos, elas são bem familiares, porque tem alguns lugares que ainda existem sim, hoje. sim. É muito interessante, né? Você vê o desenvolvimento de uma região, né, meu? Eu acho isso daí importantíssimo. E ao mesmo tempo, de novo, esse caráter histórico documental da fotografia, né? Ela fala, inclusive, É, que esse tipo de coisa, as pessoas, na época em que ela fotografava, não viam muito interesse, porque eram casas muito comuns, digamos, né? Ou seja, não eram palacetes e tal, não era a casa do Matarazzo, também não sim. eram, enfim, e eram tipo de pessoas muito comuns, mas ela conseguia enxergar pequenos detalhes que mostravam uma personalidade das pessoas que moravam ali, que Essa construíram daqui, ó. aqueles lugares. Essa foto, ela é bem familiar, porque esse lugar ainda existe hoje, entendeu? Ele ainda mantém, tem alguns lugares ali na Barra Funda que mantém essa arquitetura, e é muito Sim. interessante. E outros já não, né? É, E ao mesmo tempo, é, quando, quando se mantém, ó, essa é uma esquina que não mudou quase nada, verdade, né? Que eu estudei bem próximo desse lugar, e esse lugar não mudou quase nada. Hoje em dia é um verdade. salão de dança de terceira idade, uma coisa assim. É verdade. Eu morei aí perto. Então, é um salão até que famosinho. É. É, E ao mesmo bem tempo legal. tem um pouco da nostalgia, que era a palavra que eu estava tentando lembrar lá atrás e não lembrava, do AG, aqui também, É, que é essa ideia de que, e aí é importante a gente perceber isso, né? Confrontar essa nostalgia que nos dá hoje com o nada de nostalgia que dava para as pessoas lá, porque as pessoas lá atrás estavam vendo o próprio tempo. Isso era algo contemporâneo para elas lá, então não fazia sentido, visto que elas também não davam importância para essas casas, para essas pessoas, para essas comunidades, para os valores desses lugares, né, e dessas pessoas. Então, tem esse aspecto também, né? Quando a gente se afasta, as coisas ganham outras, os valores mudam um pouco. Esse trabalho dela também tem um jogo de externo e interno, né? No sentido de que ela mostra essas fachadas, mas mostra também um pouco de como que são esses espaços internos. Essa moça, Berenice Abbott, além de ter um trabalho muito importante que a gente vai ver aqui, ela é uma das responsáveis, mas a principal, com certeza, de ter descoberto e trazido o AG, que a gente viu no começo, para um circuito de renome, né, de resgate até. Inclusive, ela é a pessoa que, se não me engano, 2 anos antes dele morrer, organiza a primeira e única exposição dele em vida, né, obviamente. Depois o trabalho dele vai reverberar bastante, mas enfim, ela também é essa pessoa que acaba fazendo esse movimento e virando de reconhecimento e de guarda do acervo dele. Ela é uma americana que fotografa uma Nova York muito com uma personalidade muito interessante, né? A forma como ela enxerga a, a cidade dela. E aí ela é a primeira pessoa que
que entra no que eu chamei de descrever o espaço. Então, mais do que localizar o espectador, a gente já está pensando em pessoas que estão fazendo comentários sobre o espaço. Percebam como o comentário dela é: a cidade é gigante. Né? Ou existe um agigantamento da arquitetura, e isso, claro, em relação ao tamanho das pessoas. Então, as pessoas nas imagens delas são sempre figuras minúsculas. É um trabalho que formalmente tem uma força muito grande também na geometria, né? A gente percebe como ela explora da geometria desses prédios para trazer, não para só viabilizar uma composição, mas para trazer uma energia, uma força na composição. Então, muitas vezes ela tem essas diagonais, não é também aquele prédio só quadradinho e frontal, não, ela traz a perspectiva nesse sentido da tridimensionalidade que eu tinha falado, nesse caso, para realçar mais uma vez o tamanho dos prédios dessa cidade. E ela tinha um site maravilhoso que eu não sei o que aconteceu, que saiu do ar. Tinha um trabalho, que ela tem um trabalho muito extenso, tinha todas as décadas lá, bem organizadas. Mas acho que o espólio dela desfez. Outro autor que não só localiza a gente, mas que comenta sobre o espaço e faz, né, leva a gente para experienciar o espaço que ele enxerga de uma determinada forma, né, ou de algumas determinadas formas, é esse senhor chamado Stephen Shore, que é um outro americano, e que também tem uma contribuição muito importante, a gente inclusive vai ver ele mais lá para frente, numa outra aula. Mas ele é um cara que pensa muito sobre a estrutura das imagens, ou seja, como que as imagens se não só se compõem, porque a composição é uma outra coisa para ele, a composição está mais relacionada à harmonia de como você equilibra tudo que está ali dentro. A estrutura é realmente os pilares geométricos, né? E como que você indica um sentido de leitura para o seu leitor ou para a sua audiência. Então, nesse caso, por exemplo, ele faz isso começando o enquadramento dele, né, ou engatando aqui nesse cantinho do enquadramento dele, essa cerca, que é o que está mais próximo também, então ele usa os planos de uma forma muito consciente. Ele leva a gente até esse centro da imagem, que é, obviamente, o objeto principal. Depois o nosso olhar vai até lá no fundo, e aí ele magicamente volta, né, como se o nosso foco, que eu comentei, que passeia pela imagem, né, que entra nessa janela virtualmente tridimensional, ele volta para trás pelas nuvens. Ele se aproxima de novo. O que é mais interessante é como ele consegue fazer isso de uma forma muito natural, ou não natural no sentido que ele faz despretensiosamente, mas como se ele não colocasse atenção sobre isso. Né? Ele faz com que você mergulhe na imagem, né? Mas ele te conduz para isso. Então é como se ele trabalhasse de uma forma subjetiva, né? Te levando, te pegando pela mão e te levando no lugar que ele quer levar, mas sem te contar que ele está fazendo isso. Então, mais uma vez, repetindo, né, o exercício desse ciclo é muito sobre isso, sobre a gente decodificar um pouco as estratégias, não só para que a gente possa ler melhor ou, né, absorver essa comunicação e essa expressão visual, mas também utilizar dessas ferramentas lá na frente, quando a gente quiser. Até as linhas dos fios seguem a perspectiva.
tudo se conecta, todos os planos, todos os objetos aqui se conectam muito estrategicamente. Então, olha como ele também consegue colocar, eu acho lindo como ele, de forma muito sofisticada e parecendo despretensioso, ele coloca alguns indícios. Olha o tanto de asfalto que a gente vê, é muito pouco. Se ele tivesse cortado isso daqui, a gente só teria essa estrada meio asfalto, meio terra. Mas ele mostra pra gente que existe uma estrada que está para cá. Ele graciosamente inclui esta pequena montanha, que tem uma outra característica dessa outra montanha. Então ela mostra que tem uma montanha à frente da outra, ele traz uma nova informação de plano, de camada. Ele mostra que tem uma outra montanha indo, né? Então são coisas muito pontuais que ele vai fazendo e vai agregando e vai deixando entrar ou sair, de maneira que ele dá esses indícios para você. Você tem essas leituras, mas sem você necessariamente também precisar ver a tal da montanha ou a tal da estrada. E conectando, né, essas linhas de perspectiva, né, que vão levar o seu olhar para a profundidade, mas também conectando isso com os planos. Então ele conecta muito, de uma forma muito foda, essa cerca com o... Não sei se é uma palavra que eu nunca lembro antes de falar. Outdoor, com as linhas, como você falou, e as nuvens. Então tudo está conectado. Essa imagem é uma imagem que ele faz numa determinada esquina. Aqui está um pouco misturado trabalhos dele que ele fez. Ele fez várias viagens ao longo dos Estados Unidos, produzindo trabalhos específicos, e essa é de uma deles, o que ele chama de Uncommon Places, ou lugares incomuns. E aí ele, nessa foto, ele faz uma tentativa que era de ter o máximo de representação de planos diferentes. Então percebam como o primeiro plano que a gente tem na imagem, ou que está mais próximo da gente, é esse pequeno poste, e nunca o que está próximo ao canto, ou algum dos cantos dele, está lá ao acaso, está lá muito estrategicamente colocado, porque os cantos têm muita força, tanto para chamar a atenção, para distrair, quanto para indicar lugares para onde você deve seguir. Então, nesse caso, ele coloca esse sentido quase diagonal, mas para frente à direita, e também para frente, mas muito mais diagonal à esquerda. E depois ele tem infinitos planos que vão se seguir, né? E aí eu estou falando de planos de coisas que estão chapadas a ele, coisas que ele está vendo frontalmente, então, muito nesse sentido dessa placa, enfim, vocês estão percebendo, né? Essa placa do Texaco e tal. E junto disso ele tem outras tantas linhas de profundidade, né, que vão encaminhar o seu olhar também lá para o final. Ele tem algumas linhas paralelas que vão, então, construir mais um pouco dessa sensação de planos. E, na verdade, o que ele está fotografando em si nem é grandes coisas, é mais uma paisagem urbana, né? Ele, obviamente, escolhe um lugar que tem uma simbologia, então não é que ele não está fotografando nada. Ele escolhe fotografar essa esquina, porque nessa esquina havia em cada uma das, ou melhor, nesse cruzamento havia em cada uma das esquinas um posto diferente, um posto de gasolina diferente, que apesar de no final das contas nessa imagem ele só apresentar dois pra gente, já dá uma sensação sobre o quanto a gasolina, ou o posto de gasolina, ou os carros, são representantes muito evidentes da cultura americana, né? Então, obviamente, ele está falando sobre coisas, ele está mostrando a paisagem americana, isso aqui é em Los Angeles, mas ele está fazendo isso de uma forma mais sutil, né, no sentido de que ele não está apontando para isso ou aquilo especificamente, está tudo isso compondo um universo que ele traz dentro do enquadramento dele, mas o que é mais forte, ou que é mais gritante, é a própria estrutura da imagem, ou seja, como que ele combina tudo isso aí dentro, né, e qual que é a lógica dessas coisas estarem se ligando. Então, ele tem essa linha de sombra aqui como uma linha de base,
Depois ele tem várias outras linhas verticais dando essa sustentação de grandeza, mas tem todo um encontro também entre essas linhas verticais e horizontais e algumas diagonais. Ou seja, como que ele começa o nosso, como ele conduz o nosso olhar por esse poste da esquerda, e depois vem por essa sombra, que sobe essa placa e desce de volta ao centro. Então ele cria um movimento circular para o olhar que vai navegando por um monte de coisas diferentes. Bem, ele fez essa imagem, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, vou mostrar uma outra coisa, num dia, e no outro dia ele fez essa outra imagem, que é justamente olhando para o outro lado, o lado esquerdo dele, né, como se ele se dessa imagem ele virasse para a esquerda, e aí ele visse, então, os outros dois postos de gasolina deste mesmo cruzamento, e a gente tem duas imagens que têm lógicas muito diferentes, que têm estruturas muito diferentes. Essa é uma estrutura muito mais clássica, e essa é uma estrutura muito mais contemporânea, até talvez num sentido mais desorganizado. Também tematicamente, ou em termos de objetos que ele fotografa, a gente vê muito mais da presença humana, por exemplo, a gente já vê os carros tomando uma outra importância, enquanto que aqui eles eram quase que coadjuvantes. Ele ocupa o quadro de uma outra forma, em vez dele ocupar o quadro todo, distribuindo coisas ao longo do quadro inteiro, ele concentra tudo mais nessa metade de baixo, principalmente nessa faixa central, né? A gente também tem uma outra relação de paleta de cores, enquanto aqui é muito mais diversa e usando esse contraste, né, de amarelo, de cores quentes e frias, né, os amarelos e vermelhos e laranjas com azuis e verdes. Aqui é tudo mais terroso, é tudo mais amarelo, laranja, com pontualmente alguns azuis. Então tem várias diferenças que ele trouxe aqui. E aí eu estou falando um pouco dessas diferenças pelo seguinte, vou trazer aqui algo que normalmente eu sugiro que vocês olhem depois, que está aqui. Que está, inclusive, lá no nosso conteúdo complementar dessa aula, mas que é um texto que eu escrevi sobre essas duas imagens, né? Que são imagens feitas, então, um dia depois do outro, aqui eu conto essa história melhor, e a questão toda é a seguinte, ele fez duas imagens, ou ele voltou para fazer uma segunda imagem, porque quando ele viu essa primeira, ele pensou sobre ela depois, ele percebeu que ela tinha uma estrutura que se relacionava muito com essa pintura, que era uma pintura de séculos atrás. Então ele pensou justamente como não me apropriar de uma linguagem antecessora, ou me referenciar com uma linguagem já, né, dada, muito pautada aí, e que as pessoas se associem muito facilmente. E aí ele tentou fazer uma imagem que tivesse outras lógicas, tivesse uma lógica mais contemporânea, mais com a sensação do tempo que ele vivia. E aí a gente também tem que fazer um paralelo de que ele está fazendo, essas fotos são acho que da década de 70. Bom, e aí eu fiz um estudo comparando essas duas imagens, como que ele constrói as linhas delas, as linhas retas, no caso, as linhas curvas. Então aqui a gente tem muito mais linha curva, ela é muito mais orgânica. Os volumes, as massas de volume, né, que ele usa, que eu falei que aqui está muito mais distribuído, e aqui tudo é uma flecha para a direita, e a combinação de todas essas coisas. Essa é uma montagem que não fui eu quem fiz, é um outro fotógrafo americano, também falando sobre essas duas imagens, percebeu essa relação que é muito interessante, e quando você põe a imagem feita depois, antes e do lado esquerdo, levemente deslocada, elas também se conectam de uma forma muito interessante, né? Elas se complementam de uma forma muito interessante. Então, apesar de elas terem lógicas, estruturas e visuais diferentes, elas ainda assim não só falam no mesmo lugar e se complementam nesse sentido da janela maior, mais panorâmica, mas também, de alguma forma, ainda tinha alguma característica ali interna do Stephen Shore que possibilitava esse encontro.
Então, é um texto que acho que vale a pena vocês darem uma olhada depois, e eu queria trazer aqui, porque normalmente eu só falo dessa história, e daí eu achei que seria mais legal dessa vez mostrar. Me perdi da história. Então, esse é o seu Stefan. Ele é um cara que também dá aulas e tem todo um estudo, tem todo um pensamento teórico e de linguagem sobre as imagens que vale a pena receber ou buscar. Aqui acho que é legal também fazer um outro comentário sobre as fotos dele, que ele é outro que na época, né, em sua época, esse trabalho foi um pouco não tão bem aceito, porque, entre outras coisas, né, nessa tentativa de falar sobre o seu próprio tempo, de criar uma imagem com essa sensação do seu próprio tempo, com a forma e a pressão do seu tempo, como ele diz, ele tem uma decisão muito consciente de incluir os carros como um elemento que marcassem o seu tempo. Então, hoje a gente olha para esses carros com nostalgia, com carros como carros até clássicos, mas naquela época eram como você está olhando ali um Palio e um Celta e um Ford Ka, e eles não tinham muita graça. Mas ele tinha essa noção de que com o tempo essas imagens teriam um outro caráter também. Esse é um casal alemão, bastante importante para o que a gente vai ver na sequência. Eles foram fotógrafos que foram professores também de toda uma geração de fotógrafos alemães, e o trabalho deles é muito pautado nesse tipo de coisa que a gente está vendo aqui, que é essa tipologia, né, esse conjunto de um mesmo tipo, e a força está justamente quando você agrega esses tipos de objetos iguais, mas principalmente fotografados da mesma forma. A gente vai ver ao longo desse ciclo vários trabalhos que operam com essa estratégia. Sobre o trabalho deles, tematicamente, são estruturas industriais que já estavam em decadência, que já estavam sumindo, então eles escolhem registrar, catalogar, documentar e registrar essas estruturas, que então falam sobre um tempo, sobre uma cultura, sobre um sistema político, capital vigente ali, e eles vão documentando essas várias estruturas ao longo da Alemanha, por muitos anos. Alguns desses conjuntos levam décadas para serem feitos, né, para completar esse jogo, porque não só eles tinham que fazer esse mapeamento, enfim, ir lá e fotografar, mas se vocês perceberem, existe uma condição muito precisa para ser feita essas fotos, que é o que justamente dá, ou um dos aspectos que dá essa força de unidade, que é o fato deles fotografarem sempre em dias nublados. Porque o dia nublado tem resulta em dois fatores aqui. Um, que é esse fundo neutro, né, que possibilita que você não tenha nenhuma outra informação de contexto que desloque a atenção da audiência. E segundo, que esses dias nublados têm uma característica de luz muito suave e que ilumina homogeneamente tudo. Então, a gente não tem uma face desse prédio, dessa estrutura iluminada e outra não. A gente tem uma equalidade. E isso era muito importante para eles. Outro ponto que é bastante importante para criar essa unidade é o fato de eles escolherem fotografar essas estruturas com um ponto de vista muito reto, né, onde eles não distorcem essas coisas. Então, eventualmente, eles tinham que estar mais altos, como é o caso dessa foto, ou muito distantes, para que eles não tivessem, assim como a Berenice Abbott tinha lá atrás, aquele olhar para cima dos prédios de Nova York, né? Então, aqui eles olham
eles tentam olhar a face de forma igual do prédio. Mesmo quando seja uma face em perspectiva, né? Às vezes ela é chapada, frontal, às vezes ela é em perspectiva. E esse senhor aqui, o Andreas Gursky, é um desses alunos, ou desses pupilos, das ideias do Bernard e da Hilla Becher. Só que o trabalho dele já tem um outro contexto, um outro nível de interesse. Ele também começa fazendo essas panorâmicas, né, ou essas paisagens mais amplas que mostrem, ou que comentem sobre o consumo. De forma geral, o consumo é um dos temas que mais atrai ele. Então, ele acaba misturando bastante também situações da natureza, da geografia, com situações urbanas, né, e de elementos da nossa sociedade contemporânea. Eventualmente até em lugares internos, como a gente vai ver. Mas um olhar sempre muito afastado, muito igual, né? Então tem esse rigor, acho que geométrico e desse distanciamento que puxa um pouco da influência do casal Becher. E é importante já falar, vocês vão ver no final, que as imagens deles são feitas em né, no final das contas, elas saem como impressões enormes. Então, existem dois níveis de interação com essas obras. Uma que é quando você olha o todo de longe, assim como mais ou menos a gente está vendo aqui, e aí elas acabam virando, às vezes, até uma coisa... uma massa, né? Esses objetos, esses elementos acabam virando uma coisa até abstrata, mas quando você se aproxima, você começa a identificar o que de fato é aquilo. Então, aqui, por exemplo, é o estoque da Amazon. Algumas das vezes ele faz interferências nas imagens dele, em termos de manipulação digital posterior, como é o caso aqui, em que ele retira alguns prédios que estariam do outro lado deste rio. Mais uma vez, a gente tem uma imagem que, quando você vê de longe, né, que é um pouco desse caso que a gente está agora, porque como a imagem é feita para ser muito grande, a gente coloca ela numa escala muito condensada, ela vira só esses pequenos blocos retangulares, né, do céu, esse primeiro verde, esse rio, que é um rio, vira uma outra coisa, esse outro, enfim, essa outra grama, essa outra passagem, essa outra grama. Então, a gente tem esses níveis que parecem uma coisa muito minimalista e direta, e recortado do mundo, né? Esse rio nem parece um rio quase. Então, isso tem a ver, obviamente, com o enquadramento dele, que vocês vão vendo que tá, né, ele está ficando cada vez mais incisivo, menos aquela paisagem tradicional, que a gente vê o horizonte com montanhas e nuvens, e a gente tem essa sensação mais tridimensional, né, de conduzir o olhar do espectador pelo espaço. Não, ele vai virando uma coisa muito chapada, muito frontal, muito desconstruindo o mundo tridimensional numa coisa realmente bidimensional. E como curiosidade, essa não sei se ainda é, mas foi pelo menos a imagem mais cara vendida na história. Ele tem algumas dessas mais caras. Tem um campo de energia solar, de painéis solares, né? Melhor dizendo. Então vejam como ele fala muitas das vezes sobre essa questão de consumo, sobre... E aí quando ele fala de consumo, ele está falando também sobre natureza, ele está também falando sobre esse desgaste, né? Como esse nosso consumo exacerbado, né? Que às vezes ele faz esse comentário mais incisivo, às vezes ele é mais sutil, e aí ele fala, ele fotografa de fato a natureza e faz esse contraponto
sobre o nosso impacto na natureza. Uns exemplos de trabalhos internos, uma série que ele fez essa em bolsa de ação. Obviamente isso é um trabalho já datado também, porque aqui tem um ringue de boxe, na verdade, está misturado, mas porque, enfim, as bolsas hoje em dia são totalmente eletrônicas, né, mas não tem esse pregão imundo aqui. É muito legal, porque dentro da linguagem visual, a primeira forma que se trabalha é o ponto, né? E ele transforma tudo em pontos. Uhum. Pega as imagens e é uma imagem composta por pontos. A gente poderia ler isso como pontilismo. Justamente, essa grandiosidade que ele joga, né, e aí acho que vale mostrar essas imagens na escala, né, de forma como ele apresenta, ele subverte um pouco essa coisa, né, vira essa coisa abstrata, que às vezes parece um pontilismo, às vezes parece, sei lá, uns quadros do Pollock, às vezes são umas coisas mais rigorosas na forma, né, essas formas geométricas. E aí, de novo, tem aquela coisa que eu comentei, né? Quando você olha de longe é esse tipo de coisa, e quando você olha de perto, você começa a entender o que de fato é. Então, pessoalmente, nunca tive oportunidade de ver o trabalho dele, mas já vi outros que têm mais ou menos essa lógica também. É sempre um exercício interessante. Bom, vou correr aqui que eu tenho bastante coisa para mostrar, estou super atrasado, porque vocês sabem como eu sou. Braçai é um fotógrafo de origem romena, mas ele vai fazer a carreira dele em Paris, onde ele fotografa durante as noites, principalmente, porque era o que interessava a ele muito, as ruas. Né, esse clima, era isso que ele gostava, pôr um charutinho no beiço, pegar a sua câmera e passear pela cidade. Mas ele é o primeiro exemplo do que eu chamei de uma fotografia de ambiente, né? Ou seja, de criar essa atmosfera e esse clima, que no caso dele tem também, ou evoca também um clima muito dramático, muito de suspense, né? Ele é uma super referência para o cinema noir, por exemplo, né? Esse cinema de detetive. E quando a gente está falando dessa fotografia de ambiente, desse clima, um dos aspectos que mais vai determinar essa ambiência é a luz, né? Então a gente não falou aqui sobre luz também, né, nesse sentido do curso técnico, mas a gente pode explorar ela de algumas formas, né? Percebam como a luz que ele mais usa é a luz de contra, né? Ou seja, a luz que vem em direção a ele, que põe os objetos, os personagens nesse meio do caminho. Então, muitas vezes os personagens viram apenas a silhueta, e aí a gente tem, por causa dessa silhueta, dois efeitos, né? Um que a gente não vê o que é, quem é, e cria mais essa relação de suspense. E outra que quando você tem essa luz vinda de trás, você acaba desenhando muito mais as formas e os volumes. Então, esse é um caso interessante, que é só asfalto e paralelepípedo e calçada que ele fotografa praticamente, obviamente com uma estrutura e uma composição que leva o seu olhar e tal, mas percebam como o fato dessa luz vir de contra é o que possibilita toda a textura dessa, né, desses objetos, dessa calçada, desse asfalto, isso nem é asfalto, acho, mas enfim, desse pavimento, né. Outra coisa que ajuda ele nesse sentido é que aqui o chão está molhado, então isso traz também um brilho especial. Muitas vezes ele fotografa nessas noites de névoa, que também traz um outro clima e uma outra carga dramática. Então isso tudo está muito relacionado com esse clima e essa ambiência que ele cria.
que é também o que faz este outro senhor, mas com uma outra lógica, de uma outra forma. Quer dizer, primeiro que já são fotografias coloridas, segundo que a temática dele se volta muito para as casas, como um personagem, mas também o espaço em volta dessas casas, que contexto que essas casas estão localizadas. Mas percebam que essa relação, ou esse jogo com a luz, é o que traz muito do clima e do ambiente dessas coisas. E aí a diferença dele trabalhar com a cor, obviamente é um trabalho contemporâneo, muda muito, porque a gente tem já, por exemplo, uma sensação de frio e quente muito distinta, né? Quando você tem cores mais frias e cores mais quentes. Ou que ele brinca muito, que é, às vezes, você ter o externo frio e o interior mais quente, o interior amarelado, né? Então, esse jogo também de temperaturas diferentes. De certa forma, também tem esse clima um pouco de suspense, ou uma coisa meio... E aí, suspense também, uma suspensão do tempo, né? Percebam como a gente não tem muita noção de tempo, e pode parecer, sei lá, um olhar de quem meio voyeur, meio vou entrar nessas casas ou não, por que ele está observando essas casas. Então, tem várias questões interessantes que daria para puxar daqui. Seguindo um pouco mais rápido também para a gente avançar, esse camarada aqui abre uma outro campo que a gente vai tratar, que é o que eu falei do espaço, de tensionar a relação de espaço-tempo. O Hiroshi é um dos meus fotógrafos favoritos, e tem muitas séries diferentes, todas muito ligadas ao conceito. Ele, na verdade, tem outros trabalhos que não só são com fotografia, mas vamos ver duas. Essa primeira aqui é o que ele chama de teatros, que seriam, na verdade, cinemas, que se dividem em duas subcategorias, ou não necessariamente em termos lógicos que ele organiza assim, mas são fotos feitas em teatros ou cinemas externos, né, abertos, e alguns fechados. E justamente por esses abertos, a gente consegue perceber uma coisa, como ele faz essas fotos. Então, aqui a gente tem essas linhas, né, esses rastros, que são rastros, na verdade, de aviões, porque essas fotos são feitas ao longo de muito tempo, e que é basicamente o tempo em que se projeta os filmes que estão passando nessas telas. Então, a gente tem... vocês vão ver isso principalmente nas fotos internas, o ambiente sendo iluminado pela luz que rebate dessas telas. Aqui, obviamente, acaba tendo outras luzes do espaço, né, do ambiente que ele está, e os próprios rastros de... Aqui também tem alguns rastros de aviões, compõem um pouco disso. Mas é muito interessante esse conceito que ele cria de fotografar um filme, porque a foto dele é feita nesse tempo de duração de um filme. E, obviamente, como ele fotografa por muito tempo, essas imagens se sobrepõem, então a gente, no final das contas, não vê nada em termos do filme em si, e, ao mesmo tempo, teoricamente, todo o filme está aqui. Aqui começa a série interna. Então, aqui a gente consegue perceber bem como é uma luz de contra, né? A luz vem da direção da tela para a gente e desenha todo o espaço, né? Principalmente esses lugares que são super rebuscados. Essa é uma outra série que ele faz com o tipo de fotografia que a gente vai ver alguns casos ao longo do ciclo, que é uma fotografia sem câmera. Então, aqui eu vou mostrar primeiro e depois vou mostrar como ele faz.
mas que eu acho que é interessante trazer para essa aula sobre espaço, porque é uma fotografia que não tem espaço também, né? Na verdade, ele faz essa foto dando choques elétricos na folha de papel, com químicos, papel fotográfico, né, dentro de um laboratório. E a gente também não tem um espaço definido, então é uma câmera, é uma foto sem espaço. Então, acho que esse é um exemplo interessante também para a gente pensar no não espaço, né? Esse vídeo que eu vou mostrar rapidamente aqui também está no conteúdo complementar de vocês dessa aula, mas só para vocês darem uma olhada. Ele tem esse dispositivo que dá um choquinho. E aí é isso, um choquinho, às vezes, não sei se ele faz mais. E aqui é um processo de laboratório comum, no sentido de você ter uma folha lá embaixo, os químicos, e ele fotografa, né, ou ele impregna ali nessa imagem com o próprio choque elétrico. E, bom, aí nesse vídeo ele conta um pouco sobre o processo dele e tal, o que ele pensa aqui, e é bem legal. Obviamente ele faz uma referência também direta aos raios elétricos, né, assim, então tem uma coisa de talvez isso ser raios no céu, mas é muito em aberto, é muito conceitual quanto ele está representando alguma coisa, né? Porque no final das contas isso não é nada em si. Opa, peraí. Outro exemplo que eu tenho dessa fotografia que tensiona a relação de espaço-tempo é esse fotógrafo também alemão, que de alguma forma também é um filhote do casal Becher, né? Também influenciado por essa escola, mas com outras experimentações. Ele tem um processo que dura muitos anos, em que ele fotografa prédios em construção, e aí são fotos, são câmeras pinhole, né, aquelas câmeras com um pequeno furo, que obviamente ele tem um processo químico também muito próprio, que é a alquimia dele, mas o interessante é que ele fotografa esses lugares por muitos anos, né, e aí ele consegue registrar a transformação desses lugares. Então você tem, na verdade, os prédios que ele fotografa com esse aspecto muito fantasmagórico, porque ele vai se construindo ao longo do tempo, né? E os prédios que estão em volta é que normalmente tem esse sentido estático de que nada mudou, e eventualmente a gente tem esses rastros de luz que são muito interessantes, que são tanto rastros, como a gente pode ver embaixo, na diagonal, esses rastros de carros durante a noite, e na parte de cima, essa passagem do sol no céu, marcando aí também de forma mais clara. Quando a gente vê um exemplo colorido, vai ficar mais evidente isso também. Mas é um trabalho muito interessante. E tudo fica muito, assim, homogeneamente iluminado, né? Porque, enfim, aí ele tem a luz de todos os lados o tempo inteiro. A gente, obviamente, não tem referência humana nenhuma, porque nenhuma pessoa ficaria parada por 2 ou 3 anos, que é mais ou menos o tempo que ele leva fazendo essas fotos. Ó, aqui essa foto de 2001 a 2003, o Museu de Arte Moderna, em Nova York. Aqui um exemplo colorido, para vocês sentirem um pouco melhor. Dá para perceber mais claramente essa relação do sol em cima, né? Também, como a gente tem o rio aqui, a gente percebe o reflexo do sol no rio, por isso que o rio fica essa coisa estourada, menos embaixo da ponte. Provavelmente passam barcos com iluminação aí, que também deixam alguns rastros. Aqui embaixo, provavelmente, alguns carros ou
ou motos estacionam e a gente vê também essa luz. Então é muito interessante ver essa passagem de tempo. E aí, obviamente, os prédios, né, fantasmagóricos que ele está construindo, que está sendo construído. E as duas últimas imagens dessa série são, dessa série que eu trouxe, né, isso não é um trabalho fechado, em conjunto, mas são fotos do próprio Instituto Moreira Salles, que convidou ele aqui em São Paulo, né, para fotografar essa construção. Então ele armou algumas câmeras, se não me engano, 3 ou 4, acho que 3, uma, se não me engano, não deu certo, ou se 4, uma não deu, porque também é uma coisa muito experimental, e até por isso ele faz várias. A outra é essa. Então, aqui uma vista lateral. Então, ele botou uma câmera nesse prédio, na lateral aqui, e no prédio em frente, que eu acho que é esse aqui, que só aparece uma nesguinha, ele fez essa outra foto em frente. E aqui dentro do Instituto Moreira Salles, hoje, algumas dessas fotos expostas. Também numa escala grande, né? E aqui no fundo vocês podem ver uma das câmeras dele, ó. Tem lá no conteúdo complementar também vídeo dele falando para o próprio Instituto Moreira Salles, então com traduções na legenda, e mostra ele instalando a câmera. E só como curiosidade, algumas imagens que ele faz nessa mesma ideia, mas em um processo já digital, e um tempo obviamente muito mais curto, representando um outro tipo de tempo, né, de vida e morte com as flores. Cláudia Jaguaribe, que é uma fotógrafa brasileira que foi minha chefe, talvez a gente volte a trabalhar algumas coisas juntos, e tem um trabalho muito extenso, bem importante conhecer o trabalho dela. Ela geralmente trabalha ou a questão da natureza e seus elementos, ou as questões urbanas, ou essa tensão entre a natureza e a vida urbana, né, essa vida cultural. Então, também são trabalhos que ela projeta sempre em alguma saída física, né, então, exposições, livros e, às vezes, os dois. A gente vai ver 2 trabalhos em que ela faz o que eu chamei aqui de distorção de espaço, né, então e o exemplo seguinte são pessoas que fazem essa brincadeira de recriar espaços que não existem. Essa é a série chamada Entre Morros, que ela fotografa várias localidades do Rio de Janeiro, de diversas formas, no caso do Dona Marta, que é esse morro que ela subiu lá de cima, mas às vezes de helicóptero, enfim. E depois ela monta essas imagens que são panorâmicas, verticais ou horizontais, mas que são panorâmicas impossíveis, que são lugares que não existem, quer dizer, não existe essa vista. Como se ela criasse uma nova cidade, né? Ou criasse pontos de vistas impossíveis. Alguns exemplos horizontais. Obviamente, ela faz parecer com que ainda assim sejam possíveis, né? Então não é uma distorção completa. Às vezes a gente até percebe que tem alguma coisa errada, tipo, sei lá, aqui que você tem a casa meio para a esquerda, na diagonal, depois essas coisas meio retas. Então, tem um quê cubista, mas não é essencialmente ainda isso, assim, ainda está mais para reproduzir a realidade ou chegar numa coisa com uma cara de realidade do que ser uma subversão total de dobra do espaço, né? É mais conceitual nesse sentido.
Na sequência, ela fez esse outro trabalho, que talvez seja o trabalho mais conhecido dela, que é o Sobre São Paulo. O outro era de 2010, esse é de 2011, em que ela fotografa mais ou menos da mesma forma, só que sempre de pontos altos, né? Ou de topo de prédio, ou de helicóptero, e depois remonta, mais uma vez, lugares da cidade que não existem, né? Principalmente, né, esse trabalho tem algumas vertentes, mas principalmente essa coisa desse mar de prédio, né, desse horizonte que é só prédio, muito sufocante, uma característica bem própria de São Paulo. Aí ela tem essas tiras maiores. Gabriel. Diga lá. São várias imagens, é isso? São várias imagens. E ela para vocês, como se fosse uma panorâmica única, assim. Isso. Isso aqui é como ela expõe essas grandes. Essas grandes, normalmente elas têm tipo 1,5 m, pelo menos, mas tem umas de 2,20 m. Agora ela fez esse trabalho é mais antigo, mas às vezes ela remonta, né? Então, ano passado, quando eu estava trabalhando com ela, a gente fez uma exposição, a gente montou uma exposição dela na Bélgica. Ela quis mostrar esse trabalho ainda maior. Aí ele tinha 50 centímetros de altura e mais de 3 metros de extensão. Nossa. Então, essa colagem aqui toda. Normalmente ela faz uma colagem prévia e aí esses trabalhos mais elaborados, ela tem um fotógrafo que faz o acabamento final, que é, na verdade, o Fujoca, é bem importante desse tipo de trabalho, que é também quem está à frente da Lovely House, uma livraria também muito importante aqui em São Paulo. Alguém ia perguntar ou falar alguma coisa aí? Não, é porque eu percebi nas do Rio, principalmente, as horizontais parecem ser uma coisa só, realmente, né? Uhum. Agora, as verticais é realmente dá uma perspectiva, um ponto de vista que tem alguma coisa errada, mas é muito bem encaixado, né? Então dá essa sensação de ser uma coisa que realmente existe, né? Essas daqui, ela tem umas impressões lá no ateliê dela, nunca vi a exposição, né? Mas já vi no ateliê dela, elas têm tipo 1,80 m de altura, elas são bem grandes também. Então você não tem tanto essa sensação de distorção visto presencialmente. São muito bem acabadas. O Fujoca também é o bruxo do Photoshop. Esse trabalho sobre São Paulo virou esse livro, que tem 30 metros de extensão, ele é enorme. É um livro todo, né, em leporello, que é esse formato sanfonado, que vai juntando essas já panoramas infinitas, né? Então essas panoramas vão para cá. A gente fecha hoje com o último exemplo dessa distorção de espaço, que é o David Hockney, um artista que tem na fotografia, na verdade, um braço menor do seu processo, das suas práticas. Acho que ele é mais conhecido pela pintura, e é também um estudioso das linguagens visuais. Inclusive tem um documentário dele, vou até colocar aqui, que acho que não está no nosso conteúdo complementar, e acho ele fácil se não me engano, inclusive com legendas no YouTube. Mas, enfim, o que eu trouxe para vocês verem são, dentro da fotografia dele, o que ele faz com polaroids, que aí sim são reconstruções meio cubistas, né, no sentido de escaneando o espaço, fotografando várias coisas e depois remontando esses pontos de vista diferentes. E é curioso que lembrou aquelas fotografias de satélite, que são aquelas vários fragmentos que são montados assim, né?
fotos mais científicas, assim, sei lá. Principalmente essa, né, eu acho, não sei. E também tem esse ponto de vista meio chapado de satélite, né? Apesar que você vê que depois aqui não é, ó. Se você olhar só essa aulinha de cima, parece que ele está olhando de frente mesmo. Aqui ele já está olhando para baixo, muito mais para baixo. Acho que esse jogo que é muito interessante. Esse tipo de coisa, aqui eu trouxe um recorte só de coisas espaciais, né, dessa relação da paisagem, mas ele faz uns retratos muito legais com isso também, meio que nesse sentido de escanear a pessoa tridimensionalmente, e aí acho que tem ainda mais essa característica cubista. Bem, gente, esse foi o nosso trajeto de hoje.